Êxodo 24, verso 7. Para todos acharem, né? Amém? Amém. A palavra de Deus diz assim: e tomou o livro da aliança e leu ao povo, e eles disseram: tudo que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor? Pede para o Senhor Jesus agora, para que a palavra venha diretamente naquilo que você precisa, para que Deus possa me usar e as palavras que eu ouvir falar, né, venham em conta daquilo que você precisa ouvir nessa noite. Amém? Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos agora a tua direção, a tua unção, Senhor, sobre a palavra dessa noite, e em nome de Jesus Cristo, Pai querido, que nós possamos aprender de Ti, guardar no nosso coração a palavra dessa noite, Pai. Eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Irmãos, podem sentar-se. Glória a Deus. Eu li um versículo que fala sobre depois Moisés tomou o livro da aliança e leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então, aqui todos conhecem a história de Moisés, né? Moisés foi o homem que tirou o povo do Egito, tirou os escravos que estavam lá, né? O povo de Deus como escravo no Egito. E nesse capítulo 24 fala a respeito de uma aliança de Deus com Israel, uma aliança de Deus com o povo que ele então tiraram do Egito, né? O Senhor estava levando para uma terra prometida, e nessa aliança que Deus faz aqui, Deus fala algumas coisas ao povo, né? Moisés traz ao povo então, e aqui eles concordam em obedecer a Deus. Eu vou ler aqui um pedacinho do 24, primeiro em diante, que diz assim: disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, e os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que falou o Senhor faremos. Quer dizer, naquele tempo, como os irmãos já sabem, né? Naquele tempo Deus não falava com o povo como fala conosco hoje. Naquele tempo ainda não existia graça, então havia necessidade de um intermediário, e nessa época era Moisés o intermediário. Então Deus falava com Moisés, né? Aqui vocês viram que foi o povo, mas nem todos chegaram lá para falar com Deus. O acompanharam, mas não chegaram lá. Deus falava com Moisés. Moisés trazia aquilo que Deus falava com ele, ele trazia para o povo, para que o povo obedecesse. Essa era a lei do sacerdote na época então, né? Deus levantava sempre um sacerdote, alguém, e esse alguém era o porta-voz de Deus. Hoje as coisas mudaram, né? Por hoje nós vivemos através da graça, após a morte de Jesus Cristo. Hoje todos nós somos os porta-voz de Deus aqui nessa terra. Todos nós passamos a ser sacerdote de Deus aqui nessa terra. Nós vemos no livro de Apocalipse, já falei sobre isso esses dias atrás, retorno a falar, né? Quando o Senhor diz lá no capítulo 1, verso 6 do livro de Apocalipse, que faria de todos aqueles que o servissem, quer dizer, faria de todos aqueles que servem ao Senhor, reis e sacerdotes nessa terra. Então hoje não há mais um sacerdote, mas sim todos nós hoje passamos a ser sacerdotes. Basta você aceitar o Senhor, servir a Ele, e você passa a ser um rei e um sacerdote nessa terra. Mas nessa época era Moisés o responsável. Moisés é que recebia as palavras do Senhor e trazia para o povo. Mas veja como que o povo então fala com Moisés: tudo que o Senhor falou, nós vamos obedecer. Eles estavam presos no Egito, viviam no Egito como escravos, e Deus levanta Moisés para tirar esse povo de lá. E para tirar de lá,
dando a eles uma promessa. A promessa de uma terra prometida, que era uma terra que manava leite e mel, né? E o povo então se empolga com essa promessa e acompanha então Moisés nessa trajetória, nessa viagem até a terra prometida. Só que nós vemos que eles prometem uma coisa e depois acabam não cumprindo. Prometem algo e depois acabam renunciando. É mais ou menos nos dias de hoje, né? Os irmãos sabem que Moisés foi uma espécie de Cristo. Ele é considerado na Bíblia como uma espécie de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele foi um libertador, um Messias, né? Colocado para tirar o povo do Egito. Jesus Cristo foi o libertador do ser humano, porque ele também, né, fez o que fez para tirar o povo que hoje nós conhecemos. Nós falávamos na época o Egito, hoje nós sabemos que o Egito representa o mundo. Tirar o povo do mundo, tirar o povo da aflição, do sofrimento. O povo naquele tempo sofria no Egito. E Deus viu o sofrimento do povo, então levanta Moisés para tirar aquele povo de lá e levar uma terra prometida. Hoje, o Senhor levantou Jesus Cristo para tirar um povo que está no mundo sofrendo. E todos aqueles que aceitam, né, essa responsabilidade de vir até o Senhor Jesus, eles têm uma promessa. Todos. Não tem ninguém, irmãos, que um dia faça um propósito de vir até o Senhor, que receba o convite do Senhor e venha para servir ao Senhor, que não venha ter uma promessa de uma vida melhor, uma vida abençoada, uma promessa de uma mudança de vida, uma novidade de vida. Todos nós aqui passamos por isso, e todos que virão ainda, né, vão ter a mesma promessa de algo melhor, de uma vida melhor. E assim era a promessa que Deus tinha dado àquele povo. Então Deus falava com Moisés, e Moisés trazia o recado de Deus, e o povo então se colocava para dizer: nós obedeceremos tudo aquilo que Deus falou. Irmãos, quando você vem para o Senhor, aceita o Senhor Jesus, né, nós passamos a ter uma responsabilidade com Deus. Por quê? Porque no momento que você faz aquele famoso ato de dizer: Senhor, eu te aceito como meu Salvador, você está fazendo uma aliança com Deus, uma aliança que Deus, Ele cumpre a parte dele. E nós precisamos cumprir a nossa parte, né? Então, nós vemos que aquele povo, eles não foram obrigados a sair do Egito. Moisés não foi lá e espancou alguém para tirar do Egito. Moisés não amarrou ninguém para tirar de lá. Moisés não forçou ninguém a sair de lá. Simplesmente Moisés foi lá e falou: olha, Deus me levantou para tirar vocês aqui da escravidão com uma promessa de uma terra prometida. Todo mundo veio de livre e espontânea vontade e aceitaram então vir para o Senhor, né? Quando você recebe um convite, muitas vezes para vir a uma igreja, para aprender a palavra, para aceitar Jesus, ninguém te obriga. Não tem ninguém que venha dizer para mim assim: eu fui numa igreja, né, evangélica, e lá o pastor obrigou eu a aceitar Jesus. Não existe isso, né? Existe um apelo. Você quer aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus hoje? Então a pessoa levanta a mão: eu quero. Quem quer renovar os seus votos com Cristo? Às vezes a pessoa pisou na bola, fez umas coisas que não agrada a Deus, precisa renovar os votos. Então quem quer? A pessoa faz isso de livre, espontânea vontade. Ninguém obriga ninguém. E por que nós precisamos fazer esse ato de aceitar o Senhor Jesus? Porque o Senhor Jesus não invade a vida de ninguém, não invade o coração de ninguém. O Senhor não força ninguém, porque se o Senhor fizesse isso, e poder para isso Ele tem, nós seríamos o quê? Marionetes na mão de Deus. Aí Deus comandaria a nós, como esse pessoal que comanda bonequinho, né? Chama-se de marionete, faz o bonequinho levantar as perninhas, os braços, falar, dar risada, dançar. Deus faria isso conosco, mas Deus não quer isso conosco. Ele quer que nós o venhamos servir de livre, espontânea vontade. Então, por isso é feito o apelo: Senhor, eu quero te aceitar como meu único e suficiente Salvador. Fazendo isto, você faz o quê?
uma aliança com Deus. Uma aliança com Deus. Olha aqui o que diz no capítulo 24, aonde eu parei aqui no versículo 3. Veio, pois, Moisés, e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor falou, o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado pela madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Eram 12 tribos que ele tirou de lá. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, aos quais ofereceram ao Senhor holocausto e sacrifício pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e pôs em bacia, a outra metade espargiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e leu ao povo, e eles disseram novamente: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspiriu sobre o povo e disse: eis o sangue da aliança que o Senhor fez conosco a respeito de todas essas palavras. Houve uma aliança, um pacto do povo com Deus, um pacto de sangue. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, sobre cujo pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu da sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles iram a Deus e comer e beber. Eles tiveram esse contato com o Senhor, eles puderam ter esse encontro com Deus. Foi feito um pacto com Deus, e esse pacto foi feito ali, irmãos, através de um sacrifício. E eu digo para vocês hoje, já foi feito um pacto nos dias, né, que nós podemos considerar os dias de hoje, porque hoje nós não estamos mais no tempo de Moisés, no tempo das leis de Moisés, mas nós estamos nos dias de hoje, um pacto de sangue. Quando Jesus Cristo deixou o seu sangue escorrer na cruz do Calvário, houve um pacto de sangue lá, para ser confirmado hoje, o dia da nossa salvação. Então, houve um pacto, e esse pacto é para que aqueles que o aceitem tenham direito de todas as bênçãos que Deus tem para nós. A palavra de Deus diz que o Senhor tinha um local prometido, uma promessa de uma terra que mandava leite e mel para aquele povo, uma bênção maravilhosa para aquele povo, e foi feito um pacto aqui, e o povo então se colocou para dizer: nós vamos te obedecer. É claro que naquele tempo, como havia, né, muitas coisas que Deus cobrava do povo, né, tornava-se um pouco difícil, mas o povo se colocava para dizer: nós vamos obedecer tudo aquilo que Deus pedir, nós vamos estar obedecendo ao Senhor. Muito bem. Quando nós fazemos esse propósito hoje de aceitarmos ao Senhor Jesus, sendo que o nosso pacto com Cristo já foi feito na cruz do Calvário, que foi feito o pacto de sangue, veja bem, o Senhor então espera o quê? Que nós venhamos cumprir a nossa parte. O que é cumprir a nossa parte? É fazer aquilo que o Senhor deixou para que nós fizéssemos. Vamos ver aqui, ó. Eu quero voltar um pouquinho aqui no livro mesmo, para os irmãos entenderem aqui, ó. Quando Moisés tira o povo de lá, tirando o povo de lá, começa então algumas coisas que era imposto para o povo fazer, né? E Moisés, como mediador entre Deus e o povo, ele trazia aquilo que Deus cobrava. Vamos lá, capítulo 20 do mesmo livro de Êxodo, versículo 22, fala sobre as leis acerca dos altares. Capítulo 21, né? Versículo 1 em diante, leis que acercam de servos. No 12 fala leis
acerca da violência. Eram leis que Deus colocava. Capítulo 22, leis acerca da propriedade, né? Eu estou cortando aqui, porque senão nós iríamos aqui 3, 4 horas falando. No versículo 16 do capítulo 22, leis civis e religiosas. Eram leis que era colocado na época. Capítulo 23, o testemunho, o falso e a injúria. Quer dizer, não poderia dar falso testemunho, né? No capítulo 23, verso 6, deveres dos juízes. No mesmo capítulo, versículo 10, o ano do descanso. Até isso tinha, hoje não temos mais. Quer ver? 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos, porém no 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás. Está vendo? Até isso havia esse tipo de lei. 6 anos você podia cultivar a terra, no 7º você tinha que deixar a terra descansar. Eram leis impostas por Deus. Tinha a lei do sábado também. 6 dias farás a tua obra, mas no 7º dia descansará, para que descanse o teu boi, o teu jumento, e para que se torne alento o filho de tua serva e o forasteiro. Em tudo o que vos tenho dito, andai apercebido no nome de outros deuses, nem vos lembreis e nem se ouça da vossa boca. Olha só, eram leis, né? Ao sábado era para se guardar, leis que Deus deu naquela época para os judeus, né? Deuses, nome de outros deuses, não era nem para se falar. E a lei era tão severa que, se nós formos continuar aqui, quando o povo fez um bezerro de ouro e começaram a adorar aquele bezerro de ouro, Moisés desceu e mandou matar todos eles, todos os idólatras naquela época. Por quê? Porque Deus não aceita outro Deus, irmão. Porque não existe outro Deus. Não existe. Qualquer outro Deus que você ouviu falar é feito por mão humana ou criado pela mente humana. Não existe. Deus é Deus sobre todas as coisas, né? E essas leis eram leis rigorosas na época, e o povo precisava cumprir. Por quê? O que eles fizeram no pacto com o Senhor? Nós vamos cumprir, vamos obedecer tudo aquilo que o Senhor impor. Por quê? Porque Deus estava tirando eles do sofrimento, Deus estava tirando eles do Egito, eles eram escravos lá. Então Deus faz um pacto com eles. O que Jesus Cristo faz conosco nos dias de hoje, quando Jesus fez um pacto de sangue na cruz do Calvário? A mesma coisa. A mesma coisa. Naquele tempo Deus usou Moisés como intermediário, para se intermediar entre ele e o povo, né? Para tirar o povo do Egito. Depois disso, Deus usou o próprio Filho, Jesus Cristo, seu único Filho, para ser esse intermediário, para que hoje nós, através de Jesus Cristo, possamos alcançar as promessas do Senhor e recebermos a nossa terra prometida. Mas naquele tempo havia muitas leis, e o povo não cumpria. E pelo povo não cumprir, porque até no começo, irmãos, Deus não se preocupava muito, porque Deus estava tirando o povo do Egito. Então, bem no início, bem no começo, quando Deus tirou aquele povo de lá, o povo era rebelde, o povo fazia coisas que não era para fazer, mas Deus também não estava muito preocupado, Deus estava reunindo o povo ainda. É mais ou menos quando a pessoa, ela aceita Jesus, vem para a igreja, ela aceita Jesus, ela diz assim: eu quero uma mudança de vida, eu quero essa promessa que todo mundo fala, essa promessa que a Bíblia fala, a promessa que Deus fala, Deus tem uma promessa para mim, eu quero. Mas a pessoa continua fazendo coisas erradas, a pessoa ainda continua praticando coisas erradas. Não se preocupe, porque Deus não se preocupa com isso. Ele está reunindo o povo, Ele está ainda trazendo o povo. Hoje nós chamamos Igreja do Senhor. Aí você pode perguntar para mim: mas pastor, naquele tempo ainda não existia a Igreja do Senhor. Existia, porque o povo, quando foi separado no deserto, para ali, para ser abençoado por Deus e conduzido por Deus, passou a ser povo separado. Então a Igreja do Senhor lá, e precisava ter então obediência à palavra do Senhor. Irmãos, nos dias de hoje nada mudou.
nós precisamos continuar ser obediente às palavras e aquilo que o Senhor impõe sobre nós, se nós quisermos chegar à terra prometida, recebermos as nossas bênçãos. E não pense você que só porque o Senhor recebeu você e aceitou você numa responsabilidade de te proteger nessa passagem do deserto até chegar na terra prometida, que você não vai passar por luta alguma, porque você vai passar. O povo, quando Deus retirou de lá e começou aquela travessia no deserto, enfrentaram lutas, dificuldades, falta de água, atravessou o Mar Vermelho, não precisou? Não foi uma luta, foi uma dificuldade na época? Foi. O povo de hoje que aceita a servir o Senhor também enfrenta dificuldades. Só que lembre-se de que da mesma forma que Deus era com o povo lá no tempo passado, lá no Egito, Deus é contigo nos dias de hoje. Você aceita o Senhor e você sai então para servir a Ele, para seguir ali os seus passos, para você chegar à terra prometida, a bênção que Deus tem para você. Você vai enfrentar dificuldade, vai encontrar luta, só que lembre-se, Deus é contigo e Ele vai te proteger. Agora, tem coisas que nós precisamos fazer e coisas que Deus vai fazer. Irmão, naquele tempo, quando Moisés entra no deserto, eu gosto muito de pregar sobre Moisés, porque eu acho uma das histórias mais fantásticas da Bíblia é a história de Moisés, porque ela traz muito, ela é muito rica em ensinamento para os dias de hoje, para que nós possamos, aqueles que estão fazendo o curso hoje para obreiros, já estão vendo que eu tenho falado muito sobre isso, para que você, quando vê essas passagens, vê que você não pode cometer os mesmos erros que esse povo cometeu naquela época. Não cometer as mesmas coisas erradas que aquele povo cometeu. Por quê? Porque aquele povo saiu do Egito com uma promessa de chegar numa terra abençoada, de receber de Deus uma promessa de uma vida abençoada. Você, quando larga o mundo, quando você larga tudo que você tem lá para trás, larga a tua maneira de viver, larga a forma que você crê, larga a forma que você vive, larga tudo e vem para o Senhor Jesus, você tem uma promessa de Deus, e essa promessa é de uma bênção maravilhosa para a tua vida, é uma mudança de vida. Irmão, quando a pessoa chega ao ponto de dizer eu vou para Jesus, é porque a pessoa já está cansada de sofrimento. Aquele povo lá, quando aceitou seguir Moisés, acompanhar Moisés, eles não aguentavam mais a escravidão, eles não aguentavam mais ser escravos. E os irmãos podem ver, as igrejas evangélicas hoje estão lotadas de pessoas que estão cansadas de sofrimento, cansadas de viver sofrendo, com um monte de problema, e elas querem uma solução. E essa solução quem pode dar? Somente Jesus Cristo. Somente Jesus, aquele que é o intermediário de Deus conosco, que fez um pacto de sangue, e esse pacto da parte dele já foi cumprida. E a nossa parte? E a nossa parte? O que é a nossa parte hoje? Seguir em frente em tudo aquilo que o Senhor impôs sobre nós. Hoje nós não vivemos mais aquelas situações de leis como havia naquele tempo de Moisés, mas continuamos vivendo imposições que Cristo coloca sobre nós, Os 10 mandamentos, por exemplo, tem gente que pensa assim, não, mas acabou, o Senhor cumpriu, acabou os 10 mandamentos, não tem mais. Não tem? Continua os 10 mandamentos aí, da mesma forma que foi colocado naquela época. Como assim? 10 mandamentos funcionando. Amar a Deus sobre todas as coisas, como único Deus. É isso? Estou falando aqui bem simples para você entender. Somente Deus, não ter outro Deus, só Ele você adorar, só Ele você reverenciar, e amar o teu irmão como a ti mesmo. Não é isso? Amar o teu irmão como a ti mesmo. Se você ama o teu irmão como a ti mesmo, você não rouba ele. Rouba, irmão? De maneira nenhuma,
Se você ama teu irmão como a ti mesmo, você trai ele? Não. Se você ama teu irmão como a ti mesmo, você cobiça o que é dele? Também não. Então os 10 mandamentos estão aí. O Senhor apenas deu uma simplificada nele em 2, mas na realidade os 10 estão aí, né? E aí a palavra de Deus vai além, quando o apóstolo Paulo, ele vem falar lá no livro de Lucas, se os irmãos quiserem ver, capítulo 9, verso 62, que ele diz assim: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto ao reino do Senhor. Por que o apóstolo Paulo fala sobre isso? Irmão, depois que você coloca a mão no arado, isso é, depois que você aceita o Senhor, depois que você faz o pacto com o Senhor, de servir a Ele, de dizer: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, e olha para trás, você é digno do reino do Senhor. Esse povo, uma grande maioria, olhou para trás. Seu Senhor, o Senhor tirou todos nós lá do Egito, nós éramos escravos, mas lá nós tínhamos cebola para comer. Está na Bíblia isso. Tá? Nós tínhamos alho lá. Grande coisa, né? Mas eles tinham alho, eles tinham cebola, eles tinham, né, outras coisas para comer, outras regalias lá como escravo. E agora nós vamos morrer no deserto. Nós temos que comer maná. Quem que vai nos dar carne? O Senhor mandou tanta carne para eles que morreram de uma parte de tanto comer carne. Porque no deserto não se come carne. Eu já falei isso 1 milhão de vezes. A carne faz mal no deserto. Irmão, quando nós aceitamos a Cristo, irmãos, nós temos que aceitar a imposição do Senhor. E não é porque nós aceitamos a Cristo é que você tem que comer cebola, alho e um monte de coisa todo dia. Quer dizer, todo dia só coisa boa, só pão quente. Não. Tem dia que a coisa aperta, tem dia que a coisa espreme, tem dia que a coisa fica difícil. Mas mesmo assim, o Senhor é contigo e Ele não deixa você perecer. Enquanto você está nessa travessia do deserto, que é essa nossa vida, essa vida que nós temos, até nós chegarmos na terra prometida, é a vida que nós vamos ter no deserto. Enquanto nós estivermos, Deus vai estar nos protegendo. Agora, isso não quer dizer que nós não venhamos enfrentar coisa nenhuma. Tem gente que vem: não, mas agora já aceitei Jesus, não vou enfrentar problema nenhum. Quem pensa assim está se enganando. Os problemas continuam, só que de uma forma diferente. Os problemas vêm, as situações de dificuldade vêm, mas o Senhor está conosco. Ele está contigo, viu, irmã? Para a irmã vencer todos os obstáculos que se levantarem contra a irmã nessa terra. Eu não sei quantos anos Deus vai lhe dar. Se Deus vai lhe dar 100, 120, 150, 200, eu não sei. Mas enquanto a irmã estiver viva, Deus vai estar segurando a irmã pelas mãos, vai estar lhe abençoando, vai estar lhe protegendo, lhe cuidando, livrando de todo o perigo, de todo o mal. Porque Deus lhe amou de uma tal maneira que mandou o seu único filho morrer na cruz do Calvário, fazer um pacto de sangue para te dar direito de salvação. Então, enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos ter dificuldades, sim, mas o Senhor está conosco para nos proteger, nos cuidar e nos livrar de todo perigo e nos conduzir à promessa que o Senhor tem para cada um de nós. Amém, Jesus? Então o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele fala: ninguém que colocando a mão no arado, olhando para trás, né, ele é digno do reino do Senhor. Por quê? Porque quando você coloca a mão no arado, isso é, quando você aceita a servir ao Senhor Jesus, irmãos, aceite a responsabilidade de obedecer. Somente obedecer. O restante é com o Senhor. Abra a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Eu vou ler 14 versículos para você entender o que Deus quis dizer nessa noite. O apóstolo Paulo, sabendo disso, ele soube viver na riqueza, na pobreza, na fome, em todas as situações. Aquele povo naquela época, muitos não conseguiram entender isso. Tem muita gente hoje que vem para Jesus e não consegue entender isso.
Tem muita gente que vem hoje servir o Senhor, não consegue entender que ele passa por lutas e dificuldades. Ele acha que ele não pode passar por nada mais. Ele não consegue entender. Capítulo 28, verso 1 diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Olha o que a palavra de Deus diz e é afirmativa. Você não precisa correr atrás de bênçãos. As bênçãos virão para você. As bênçãos virão, viu? E te alcançarão. Virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Diz o versículo 2. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Bendito farás que sejam derrotados na tua presença o inimigo que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Nem inimigos permanecem na tua frente, irmãos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que puseres as tuas mãos, e te abençoará na terra que te dá ao Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu bolso, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, os céus, para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo, se obedecer aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje eu te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviará de todas as palavras que hoje eu te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. Novamente a palavra fala sobre deuses. Deuses. Irmão, nenhum nome pode ser pronunciado. Hoje é uma armadilha muito grande no mundo, que está cheio de deuses aí, que as pessoas pronunciam o nome de rua, nome de cidade, nome não sei do que, nome de bairro. Não pronuncie da forma que é colocado, porque Deus não aceita. Se quer ser abençoado, está aqui, ó, 14 versículos, onde Deus te promete bênção sobre a tua vida. Agora, se você não quer cumprir, você quer viver na desobediência, do capítulo 28, do versículo 15 em diante, até o versículo 68, são as maldições que você herdará pela sua desobediência. Eu não vou ler, que são 68 versículos, é muito versículo aí, né? Aí fica na mão de quem? Na minha ou de Deus? Na minha. Fica na mão de quem? Na tua, de Deus, para resolver e ser abençoado. Na tua. Você que decide. Tinha um programa assim, é você que decide, né? É você que decide. Você quer ser abençoado ou não quer ser abençoado? Para você ser bênção de Deus e herdar a terra prometida, herdar a bênção do Senhor, você precisa apenas obedecer a palavra do Senhor. Não há nada. Se obedecer, você é abençoado. Se não obedecer, né, Mané? As maldições vêm. Hoje tem tanta gente que diz assim: ah, mas se Deus existisse, não tinha tanta gente sofrendo nesse mundo. Eu canso de ouvir pessoas falar isso. Pastor, vocês ficam falando de Deus aí, mas se Deus existisse, se Deus fosse tão bom, por que as pessoas sofrem? Por que as famílias passam fome? Por que isso, por que aquilo? Porque não obedece a palavra, simplesmente.
Obedeça a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz e é clara: ninguém que sirva ao Senhor passaria fome ou tomaria alguma coisa emprestada. É a realidade, irmão. Quem serve a Deus não passa fome. A palavra de Deus diz: o justo nunca mendigará o pão. Então quem está mendigando é porque não obedece a palavra do Senhor. Se obedecer a palavra de Deus, irmão, você vai ser ricamente abençoado. Amém? Deus tem promessa para você, irmãozinho. E muitas promessas, tantas promessas que você não tem nem noção de quantas Deus tem. Só para receber é continuar na obediência. Amém? Quem quer receber as promessas do Senhor, fica de pé agora. Diga assim: eu quero aceitar as promessas do Senhor hoje na minha vida. Eu quero receber todas as bênçãos que Deus tem para mim. Amém? Eu vou orar por você agora. E você apenas vai dizer assim: Senhor, eu quero receber todas essas bênçãos que o Senhor tem para mim. Todas. Não quero ficar sem nenhuma. Quero que todas as bênçãos venham para mim nessa hora. Amém? Então você, no teu jeito aí, ó, pode falar com Deus enquanto eu oro por você, e Deus vai te dar essa bênção. Amém? Senhor Deus, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu quero colocar a tua igreja agora, Senhor, na tua presença. Pai querido, quero buscar por cada filho teu que aqui está, por cada vida que aqui veio nesta noite. Hoje, Pai querido, uma noite de domingo, fria, pouco chuvosa, muitas pessoas faltaram, mas aqueles que estavam aqui, aqueles que vieram, eram as pessoas que o Senhor queria falar. E eu sei que essa mensagem, Senhor Jesus, foi um encontro da necessidade de muitas pessoas que aqui estão. Então, Pai querido, hoje a Tua palavra fala sobre as promessas. Promessas e promessas de maravilhas, promessas de bênção para um povo que se encontrava na escravidão do mundo. Então, Pai querido, hoje eu quero te pedir, Pai, desce com as tuas promessas sobre a vida de todos nós, e que todos nós possamos receber, Senhor, as promessas de maravilha que o Senhor tem para nós, porque a tua palavra diz, Senhor, que basta obedecermos. E nós temos que fazer diferente do povo daquela época, porque eles se colocaram, Senhor, para dizerem todos em uma só voz: faremos tudo que o Senhor disser, vamos obedecer em tudo aquilo que o Senhor tem pedido, tem falado. Mas depois não fizeram, muitos não puderam entrar na terra prometida. Eu sei, Senhor, que muitos fazem da mesma maneira. Eu vou servir ao Senhor, eu vou largar tudo para trás, eu vou deixar tudo de lado, eu vou somente me dedicar às coisas do Senhor. Mas depois, quando a situação muitas vezes aperta, a pessoa acaba largando, voltando para trás. Então perdem das bênçãos prometidas. Mas, Senhor, meu Deus, eu quero, Senhor, colocar o teu povo hoje, todos que aqui estão orando comigo com fé e confirmando, Pai querido, esta palavra de obediência a Ti. Recebo de Ti hoje todas as promessas que o Senhor tem. Eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus.